Opa, vamos assistir mais uma aula sobre grupos vegetais? A aula de hoje, gente, é sobre pteridófitas. Vem comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai resolvendo questões e revisando biologia em conteúdo também, tá bom? Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com vocês o conteúdo de pteridófitas. Na aula anterior, a gente finalizou a parte de briófitas. Estamos estudando os grupos vegetais. As briófitas correspondem ao primeiro grupo vegetal que a gente estudou. E agora a gente vem com o segundo grupo vegetal, que é o grupinho das pteridófitas. Coloquei aqui, ó, para vocês o título, pteridófitas, tá? As pteridófitas têm como principais exemplos, ó, as samambaias, as avencas e o samambaiaçu, também chamado de xaxim. Por sinal, tá, gente, esse samambaiaçu ou xaxim é uma planta que pode chegar a atingir até 9 metros de altura. Com relação a esse samambaiaçu, tá, gente, ela é uma planta que está em risco de extinção. O ser humano, né, destrói essa planta, arranca ela, né, extrai ela do ambiente para utilizar o seu caule para a produção de caqueiras. Vai aparecer aqui para vocês uma caqueira de xaxim, agora para você ver que tipo de caqueira é essa que é construída a partir do caule do samambaiaçu, que é o xaxim. Caqueira de xaxim. Pode digitar aí no Google que você também vai encontrar várias imagens relacionadas. Por isso que esse samambaiaçu ele está em risco de extinção, tá? Então, samambaias, avencas e samambaiaçu são os representantes mais conhecidos que tem das pteridófitas, beleza? Pteridófitas que são vegetais inferiores, juntamente com as briófitas. Briófitas e pteridófitas são vegetais inferiores, tá bom? Aqui a gente vai usar uma divisão bem simples, tá, gente? Briófita e pteridófita, vegetal inferior. Gimnosperma e angiosperma, vegetais superiores, beleza? Essas plantas, assim como as briófitas, também são classificadas como criptógamas. Eu não sei falar isso direito não, porque minha língua é presa, tá? Toda vez que você ouvir falar que a planta é criptógama, isso quer dizer que essa planta não possui um órgão de reprodução visível. As criptógamas são briófitas e pteridófitas. Então não possuem órgão reprodutor visível. Briófitas e pteridófitas não têm flor, não têm fruto e não têm semente. Então os vegetais inferiores são plantas que não possuem semente, flor e fruto. Não tem. Nessas plantas, tá, gente, você vai encontrar somente raiz, caule e folha. Diferentemente da briófita. Lembra que a gente falou da briófita agora há pouco na aula anterior? Em briófitas a gente utiliza os termos rizoide, cauloide e filoide para fazer referência ao que eles possuem, né? Rizoide é algo semelhante a uma raiz, cauloide é algo semelhante a um caule e filoide algo semelhante a uma folha. Isso no caso nas briófitas, tá? Por quê, Jean? Porque nas briófitas nós não encontramos vasos condutores de seiva. As pteridófitas foram as primeiras plantas vasculares a surgirem. Então, elas possuem vasos condutores de seiva. Elas têm xilema e floema em sua estrutura, tá, gente? Isso já possibilita um tamanho maior. Lembra que a gente falou agora há pouco que algumas pteridófitas podem atingir até 9 metros de altura? Então, isso já possibilita um tamanho maior para essas plantas, né? As briófitas só crescem alguns centímetros, as pteridófitas podem chegar até 9 metros de altura. Outro ponto interessante, tá, gente? Pelo fato dessa planta ser vascular, pelo fato dela ter vaso condutor de seiva, as substâncias nessa planta são transportadas mais rapidamente, com maior eficiência. Então a água captada do solo pela raiz consegue chegar até a folha com uma velocidade maior, graças à presença do vaso condutor de seiva. O carboidrato produzido na folha consegue chegar até a raiz mais rapidamente, porque essas plantas têm vasos condutores de seiva. Um vaso condutor para uma planta, tá, gente, é como se fosse um sistema circulatório para um animal, tá? As plantas que têm vasos condutores de seiva são chamadas de plantas vasculares, ou também chamadas de plantas traqueófitas. Traqueófita é a mesma coisa que vascular, tá, gente? A partir de pteridófitas, que é esse grupo que a gente está estudando,
a partir de pteridófitas, todas as plantas vão ser, no caso, classificadas como vasculares. Ou seja, gente, dos grupos vegetais que a gente vai estudar aqui com vocês, apenas as briófitas não serão vasculares, tá? O fato da planta ser vascular favorece transporte de seiva mais rápido, favorece que a gente utilize os termos raiz, caule e folha. Planta que é vascular, a gente pode utilizar os termos raiz, caule e folha para essas plantas, tá? As pteridófitas são também classificadas como acifonógamas. Isso aqui também batia para briófitas, tá, gente? O que é uma acifonógama? A acifonógama é uma planta que não possui sifão, não possui tubo polínico. Ou seja, pessoal, essas plantas aqui, as pteridófitas, elas serão plantas que para reproduzir vão precisar produzir gametas masculinos flagelados, que nós chamamos de anterozoides. Pteridófitas, apesar de terem vaso condutor de seiva, tá, gente? São plantas que ainda dependem de água para reprodução. Ou seja, gente, a conquista definitiva do ambiente terrestre não aconteceu a partir desse grupo das pteridófitas. Aconteceu a partir das gimnospermas, que foi quando surgiu o tubo polínico, tá? Então, pteridófita, por não ter tubo polínico, ela vai reproduzir com a participação de um gameta masculino flagelado chamado de anterozoide. Toda planta que produz gameta masculino flagelado é planta que depende de água para reprodução. Então essas plantas produzem anterozoides, então, consequentemente, essas plantas vão depender de água para reprodução, porque esse gameta masculino flagelado, ele vai nadar até chegar ao gameta feminino, tá bom? Gameta feminino, tá, gente, que em todas as plantas tem sempre o mesmo nome. Gameta feminino de todas as plantas é chamado de oosfera, beleza? Aqui a gente tem, ó, pessoal, essas plantas apresentam E maior do que G. Ô, Jean, o que significa esse E maior do que G? O E vem de esporófito, que é a geração diploide. E o G vem de gametófito, que é a geração haploide. Nas plantas, de uma forma em geral, tá, gente, nós vamos encontrar essas gerações haploide e diploide. Você pode buscar aqui no nosso canal um vídeo que fala sobre ciclo de vida de plantas, explicando para vocês como é que acontece, tá? Então, nas plantas vai ter uma alternância entre as gerações esporofítica e gametofítica. E somente nas briófitas, que foi o grupo passado que a gente estudou, somente nas briófitas, G é maior do que E. É uma tendência evolutiva nas plantas, cada vez mais E ser maior do que G. O E é o esporófito. A tendência evolutiva é cada vez mais nas plantas o esporófito ser mais desenvolvido e duradouro que o gametófito. Beleza? Por quê, Jean? Porque o esporófito é a geração que reproduz assexuadamente. É mais fácil para as plantas reproduzir assexuadamente. Então, ao longo da evolução, cada vez mais a geração que reproduz assexuadamente foi desenvolvendo. E a geração gametofítica foi ficando cada vez menos desenvolvida e dependente da esporofítica. Tá bom? Esse gametófito aqui, ó, até, gente, vale a pena a gente citar para vocês. Nas pteridófitas, esse gametófito a gente costuma chamar de prótalo. Ele tem umas características interessantes, né? Depois a gente vai ver isso no ciclo de vida de uma samambaia, né? Mas o prótalo da samambaia, que é o gametófito, ele é verde, cordiforme, tem um formatozinho de coração, laminar, né? Achatado, como a folha no caso, tem mais ou menos 1 centímetro, uma geração bem menor, mais reduzida, digamos assim, nas pteridófitas, né? Chama a atenção nessas plantas, tá, gente, também as pteridófitas, que nas folhas, que são normalmente folhas compostas, nós vamos encontrar uns pontinhos escuros nas folhas, nos folíolos, né? Nós encontramos pontinhos escuros, são chamados de soros. Esses pontinhos escuros presentes, geralmente na face inferior, né, no caso das folhas, são chamados de soros e eles correspondem a conjuntos de esporângios. Como eu botei aqui, ó, conjuntos de esporângios. Ô, Jean, o que são os esporângios? Os esporângios são locais onde ocorre produção de esporos. Lembra, gente, nas plantas, produção de esporos é sempre um tipo de ocorrência que envolve meiose. Então, se a questão perguntar para vocês onde é que acontece meiose nas pteridófitas, a meiose acontece naqueles pontinhos escuros que estão presentes nas folhas, os folíolos, né, das pteridófitas. Na maioria das vezes a questão vai trazer um ciclo de uma samambaia para você analisar. Pois bem, gente,
Essa foi a nossa aula 1 de Pteridófitas, né, que já é o segundo grupo vegetal. Na próxima aula a gente vai ver com vocês o ciclo de vida de uma samambaia. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço para vocês e até a próxima.